Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos abrir a Bíblia, então, em 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler o verso 14 ao 16. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Amém? Então nós vimos aqui numa cura impossível para o ser humano, né? Mas não para Deus. A lepra naquela época era uma doença incurável. E nós vimos aqui o grande milagre do Senhor sobre a vida de Naamã. Aí a gente se pergunta, mas por que Deus curou Naamã? Se Israel tinha também leprosos, e o Senhor curou justo aquele que não é de Israel. Pelo contrário, uma pessoa que perseguia, né, fazia Israel de escravo. Uma nação que naquela época era poderosa, e as outras nações tinham que se curvar diante dela. E Deus cura esse homem. E de uma maneira tão simples, né? Só mergulhar 7 vezes no Jordão. Aí vem a pergunta, mas por que 7 vezes? Porque Deus mandou mergulhar 7 vezes, só por isso. Não tem nenhum mistério nisso aí. Né? Porque a gente acredita que cada mergulho dele vinha alguma coisa na mente dele. E às vezes na nossa vida é da mesma maneira. Né? Por que Deus não, né, poderia fazer desta maneira? Mas Deus faz da maneira dele. Mas aqui eu acredito que Deus queria honrar uma pessoa. Por isso que Naamã foi curado da lepra. Por causa de uma pessoa. Uma pessoa anônima, né? Que aqui você vai ler, você vai só lembrar de Naamã e de Eliseu. Mas não é por causa deles que o Senhor operou o milagre. Nós vamos ver aqui, né? Desde o começo, é o 5, versículo 1. E vai dizer assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Então nós vamos ver aqui, amados, que a nossa salvação, a nossa cura, a solução para os nossos problemas vai vir de onde nós menos esperamos. E nós vemos aqui que Naamã era um homem poderoso. Porém, leproso. E nós sabemos que Israel ele nem poderia estar no meio, né, do exército. Aqui ele era um comandante do exército e leproso. Mas nós vamos ver em seguida aqui, irmãos, que
como que uma pessoa simples e anônima pode mudar a história da nossa vida. Deus honra a fé e a confiança de uma pessoa, independente de quem ela seja. E sabemos que Naamã foi curado, né? E sabemos que a cura dele veio da onde ele menos esperava. No verso 2 e 3, nós vamos ler aqui. Ó. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Aqui está a chave da cura de Naamã. Né? Uma menina que tinha tudo para estar raivosa, né? Estar irada, mas ela fez diferente. Então nós sabemos que Deus age de maneira misteriosa. Em todo momento, né? Nós não vamos entender Deus nunca na nossa vida. Então é uma jovem escrava que a Bíblia não fala nem o nome dela. Uma verdadeira anônima. Mas só que Deus sabia quem ela era. E Deus sabia que ia honrar a fé dela. Ela também cria que Deus, através do profeta, podia curar Naamã. Às vezes, amados, nós não somos ninguém na presença do Senhor. Na presença dos homens, minto. Mas Deus sabe quem eu e quem você é. Deus sabe aqueles momentos que você tem com Ele, aquele particular. E ninguém sabe. É só você e Deus. Deus sabe as suas dores, as suas dificuldades. Deus sabe, né? Aquilo que aperta o seu coração. Deus sabe aqueles momentos difíceis da sua vida que você não sabe o que fazer. Deus sabe tudo da sua vida. E às vezes nós achamos que Deus fala: Senhor, o Senhor sabe de tudo, mas o Senhor não está agindo a meu favor. Às vezes nós nos enganamos. Pensamos que Deus não está agindo. Mas tudo tem o tempo de Deus. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. E no verso 4 a 7 diz assim: Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Porque deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Então nós vimos aqui 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Era um presente extremamente valioso. Ele acreditava que tudo isso pudesse ajudá-lo a ser curado. Às vezes, amado, muitas pessoas pensam que o dinheiro vai comprar, né, todas as coisas, e o dinheiro não compra todas as coisas.
Para a salvação das nossas vidas não precisa nem de dinheiro. Só basta você crer e seguir os caminhos do Senhor Jesus. Se você vai ver aqui a vida do profeta, não era uma vida simples, né? Era uma vida difícil. Praticamente o único parceiro dele era o ajudante dele. Do resto ele só vivia sozinho. Às vezes a vida de um servo do Senhor, você vai viver ela sozinha. Talvez você vai até reclamar. Mas, Senhor, eu tenho feito tanta coisa e ninguém me ajuda. Eu estou sozinho nesta batalha. Mas se você esquece que você e Deus é a maioria. Não precisa de estar ninguém do seu lado, só o Senhor. Se Deus quiser pôr alguém do teu lado, Ele vai pôr. Se Ele não quiser, Ele não vai pôr. Nós vemos que para Moisés salvar Israel, ele colocou para Deus que ele não era pesado de fala. Muitos falam que era gago, mas não sei se ele era gago ou, né, não sabia se comunicar direito. Mas se você vai lendo a passagem toda lá de Moisés, você vai ver que era ele que falava com Deus. E era ele que falava com o povo. Porque todos, fala que todos iam ter com Moisés. Então quer dizer que não tem desculpa para mim e para você diante de circunstâncias. De repente você vai estar na presença de uma pessoa que é você que vai ser usado pelo Senhor. Mas o que eu vou falar para essa pessoa? Mas Jesus fala que na hora você não vai saber o que falar, mas não se preocupe, porque o Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca. E é dessa maneira que acontece. E fala aqui que o rei da Síria enviou Naamã, o servo Naamã, para que o cures da lepra. O rei de Israel ficou sem saber o que fazer. Primeiro, era óbvio que o rei não tinha poder para curar Naamã. E não sabia o que fazer. Simplesmente ele rasgou as vestes. E o que a gente pode aprender aqui, irmão? Nós temos visto aqui que o próprio rei não tinha uma amizade nem com o próprio profeta. Muito menos com Deus, né? E nós somos diferentes, nós temos, né, acesso ao nosso Deus. O Senhor Jesus já abriu esse acesso. Podemos falar diretamente com o nosso Deus, não precisa de intermediário, né? Não precisa de santo, não precisa de Maria, não precisa de ninguém. É você e Deus. E Deus ouve a tua oração. Deus ouve o teu clamor. No verso 8 e 9 diz aqui: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Por que rasgaste as tuas vestes? Eliseu faz uma repreensão do rei de Israel. Ele quis dizer assim: esta é uma dificuldade para você, porque não tens nenhum relacionamento com Deus que pode curar o leproso. Mas isso é desnecessário. Você poderia ter um relacionamento com este Deus.
O rei ficou amedrontado, né? Porque não tinha relacionamento com aquele que pode todas as coisas. E nós também, muitas vezes, nos esquecemos que Deus pode todas as coisas. A gente olha para um problema e fala, Senhor da glória, como é que vai ser isso aqui? Basta você colocar nas mãos do Senhor e esperar. Pode ser cansativo muitas vezes? Pode. Porque você vai orar muitas e muitas vezes. Você não vai ver a mão de Deus ao primeiro momento. Mas a hora que você menos espera, Deus vai agir. E pode ter certeza que não é da maneira que você está esperando. Deixe ouvir a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel. Dependendo do rei, Naamã jamais iria saber que havia um profeta em Israel. Muitas vezes, pessoas vão vir até você pedir oração. Talvez algumas vezes você fale, dá seu nome aqui que eu vou pedir para tal ou tal pessoa orar para você. E naquele momento Deus queria honrar a sua vida ali. Naquele momento Deus queria fazer de você, né, um anônimo, um conhecido. E você passa para outra pessoa. Porque você não acreditou que Deus poderia agir através da sua vida. Mas pode crer que Deus age através de você, independente de qualquer coisa. Porque não existe grande nem pequeno na presença do Senhor. Diante do Senhor nós somos todos iguais. Porque a palavra do Senhor fala, aquele que muito dá, muito vai ser requerido. Se você quiser muito, Deus vai requerer muito de você. Muitas vezes, eu queria ser igual a tal pessoa. Eu queria ser igual àquela pessoa. Nossa, Deus usa aquela pessoa de uma maneira diferente. Nossa, aquela pessoa orou e Deus agiu. E por que você não faz a mesma coisa? Você acha que a oração dela é diferente da sua? Não é a oração que tem poder. Quem tem poder é Deus. Não importa como você vai se colocar ali naquela hora. Você tem que confiar que Deus vai agir. Porque nós não vamos poder fazer nada. Sabemos que Eliseu era um grande profeta, mas Eliseu não podia fazer nada. Só que Eliseu cria naquele que chamou ele. Você tem que crer naquele que te chamou. Naquele que separou você para ele. Você tem que crer que a hora que você orar, e Deus pode agir. Mas, Senhor, quantas pessoas eu orei e não aconteceu nada, não foi curada, não aconteceu nada. Pessoas que eu orei, pelo contrário, muitas delas já se foram. Aí você desanima. Mas Deus está falando, não é você, né? É eu que vou agir. Se Deus quiser, Ele cura. Se Deus não quiser, Ele não cura. Se Deus quiser deixar que morra, e depois de alguns dias Ele ressuscitar, Ele faz isso. Nós temos aqui exemplo vivo de pessoa que morreu e já ressuscitou. Ela está aqui do lado. Ela esteve morta por algumas horas. Quando menos esperava, ela estava já de pé, ressuscitada, causando alvoroço no lugar que ela estava. Porque Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ponha isso na sua mente. Deus é poderoso. Não existe impossível para Deus. O verso 10 ao 12 diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo:
Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Nós vimos aqui que Naamã se revoltou. Porque Eliseu enviou um mensageiro. Naamã foi até a casa de Eliseu, mas Eliseu não recebeu ele. Simplesmente enviou um mensageiro. E isso foi humilhante para Naamã. Estava acostumado a ser honrado. E não é isso mesmo? Ele já descreveu aqui do jeito que ele iria ser recebido. Né? Aqui no 11 ele falou, certamente ele virá, pôr-se-á em pé, diante dele, né? Porque ele é uma autoridade, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Então Deus vai agir, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não conforme o seu pensamento ou o seu raciocínio. Deus vai agir da maneira dele. E quando ele agir, né, vai causar um nó na mente da pessoa. Ele vai, como que Deus agiu dessa maneira? Eu jamais esperava. Você jamais vai esperar. Porque o milagre, irmão, o milagre não tem como você, né, explicar ele. Não tem como. Ele é inexplicável. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará purificada. Uma instrução bem simples, né? Vai lá, só se lavar, se mergulhar 7 vezes no Jordão, e você ficará curado. Não é isso? Mas para Naamã, era uma coisa humilhante. Ele esperava de uma maneira, e o profeta nem foi lá para falar com ele. Às vezes você está esperando pessoas virem até você, para você fazer aquilo que Deus está mandando. E Deus já está falando ao teu coração, na tua mente, para você fazer tal coisa e você não está obedecendo. Ah, Senhor, se tal fulano vir falar comigo, aí eu vou. Ah, Senhor, se aquele lá vir falar, aí eu vou acreditar que é o Senhor. O Senhor já está bradando no teu coração e você está parado, sem fazer nada. Amado, já contei isso aqui várias vezes. Eu estava sentado ali onde está o Tidinho, por ali. Um sábado, tinha marcado para vir aqui. As pessoas me chamaram, eu vim e eles não vieram. Eu vim aqui sempre, né? Porque aqui era um piso que era complicado. Aqui você pisava, a mulher estava proibida de vir com saltinho fino aqui, porque fazia buraco no chão. Tão bom que era o chão. Eu vinha aqui, comprava um pouquinho de areia, comprava um pouquinho de cimento e vinha remendando. Aí dessa vez eu fiquei, falei, ah, Senhor, não é possível. Toda vez que eles marcam para vir, não vem. Não era a primeira vez. E eu fiquei furioso aquele dia. Eu fiz o que tinha que fazer, mas bravo, né? Aí no domingo, teve o culto normal, depois do culto, sentado na cadeira, mais ou menos estava a pastora, só que a igreja era daqui para cá. Né? Então estava aqui, mano. Aí tinha tudo acabado, eu sentado, o irmão Marcos chega perto de mim e começa a falar comigo.
Eis que eu tenho me alegrado contigo, Senhor. Tenho visto o teu esforço. O que você tem feito na minha casa. E aquilo ali, rapaz, foi mexendo comigo, eu só chorava. Né? Falei, Senhor, eu falei umas coisas que não deveria ter falado. Daqui para frente pode contar comigo, Senhor, porque eu vou estar aqui mesmo sem chamar eu. Deveria ser assim na nossa vida. Deveria ser assim em todos os momentos, né? Tudo que você fizer, faça como se para o Senhor. Então não reclame, né? Talvez falasse, nossa, aquele irmão não faz nada, eu tenho que fazer tudo. Não reclame, Deus está vendo. Né? Olhe para o Senhor, tocar no coração dele, mudar ele. Fala, Senhor, eu quero que ele vai ficar comigo para sempre diante da tua presença. Né? Eu não quero prejudicar a vida dele, não quero falar mal dele, Senhor. Quero que o Senhor salve a vida dele. Por isso que perdoar é difícil. Talvez a pessoa, se tivesse feito alguma coisa para você, você até perdoaria. Mas ela fez para o seu filho, ela fez para um ente querido seu, e aquilo ali te magoou, te machucou, você não quer liberar mais perdão para ela. Mas se fosse comigo, tudo bem, mas com os meus não põe a mão. Cadê Deus dentro de você? Cadê Deus no teu coração? Por que você não pode perdoar aquela que mexeu com os teus? Se fosse com você, você perdoaria. Se não for, você não vai perdoar. Então você necessita liberar o perdão. E voltou-se e se foi com indignação. Devido à sua frustração, Naamã não queria mais nada com Eliseu. Se fosse para se lavar no rio, na sua terra havia rios melhores para se lavar. Por que eu tenho que me lavar nesse rio barrento, se lá tem águas limpas que eu poderia me lavar lá? É porque Deus mandou você ir na água barrenta. Você quer ser curado? Não vai ser da maneira que você quer. Vai ser da maneira que Deus quer. E eu creio que pessoas foram visitadas aqui nessa manhã. E eu creio que milagres vão acontecer. Essa pessoa que você acha que está perdida, não tem mais jeito, Deus vai trazer. Essa pessoa que está enferma, que já foi desenganado, Deus vai curar. Porque Ele vai honrar você. Ele quer honrar você. Então não desanime. Não perca a sua fé. Continue firme na batalha. Porque Deus vai mudar, Deus vai restaurar, Deus vai mudar a situação. Eu estava conformado de pagar aluguel, mano. Você já viu um negócio desse? Não, Senhor, glória a Deus que o Senhor me dá dinheiro para me pagar aluguel. E Deus falou que ia me dar uma casa. Mas os anos foram se passando. Né? Mas, Senhor, quando eu era mais novo, não consegui. Depois de velho, como é que eu vou conseguir? Não é isso? E Deus usava muitas pessoas, ou a vida do Marco. A chave está na sua mão. Ué, a chave está na minha mão? Como a chave está na minha mão? Eu não estou vendo a chave. E os anos foram se passando. No fim, a casa que eu pagava o aluguel foi a casa que eu comprei. E a chave estava na minha mão. Né? Só faltava raciocínio. Né? Quando pensava que tudo já havia se perdido, eis que Deus faz o milagre. Né? Pagou de uma maneira que eu jamais imaginei que iria pagar. E queria conseguir pagar. Hoje a casa, graças a Deus, é nossa, minha e da minha família. No verso 13 diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram:
Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura, não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Como que é difícil, né? Mexer no ego da pessoa. Oh, não era dessa maneira que eu estava querendo, por que, né? Mas aí tem aqueles abençoados que vêm até você e começam a mudar a sua mente. Ah, calma, não fica nervoso. Né? Fica calmo, Deus vai agir. Você veio aqui por causa da sua cura, agora você vai embora sem cura. E Deus falou que quer te curar e você não quer saber. Uma coisa tão simples. Né? Só mergulhar nesse rio aí. Não é isso? Mas às vezes, amado, né? É difícil para a pessoa. Eu acredito que ele falou, não, como é que eu vou ficar aqui, né? Eu estou todo leproso, tirar minha roupa na frente dos meus comandados aqui. Ter que me expor a eles. Né? Vou passar vergonha. Não é isso? Mas o ego deles não ia deixar de ser curado. Aí vem esses abençoados na vida da gente que faz, não, você vai ser curado. Seus servos o convenceram a obedecer. E Naamã mergulha 7 vezes no Jordão. Naamã fez exatamente o que Eliseu ordenou. Podemos dizer que cada mergulho no Jordão foi um passo de fé, confiando na palavra de Deus por meio do profeta. Não é isso? Amém. E o milagre aconteceu sem a presença do profeta. O crédito foi totalmente de Deus. Né? Você vai dormir à noite, vai levantar de manhã já com o milagre acontecido na sua vida. Porque você confiou na palavra do Senhor. É dessa maneira que Deus faz. Verso 15 e 16. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido em toda a terra que não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que me tomes uma bênção de teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele se recusou. E voltou ao homem de Deus. Esta foi uma demonstração de gratidão. Nós vemos aqui que Naamã era como o único leproso dentre os 10 que Jesus curou, que voltou para agradecer a Jesus. Está lá em Lucas 17, de 12 a 19, quem quiser ler depois. Antes, Naamã esperava que o profeta fosse até ele. Agora ele retornou ao homem de Deus e se pôs diante dele. Todo aquele orgulho, né, já não fazia mais parte da vida de Eliseu. Na vida de Naamã. Naamã já estava curado desse mal. É isso que Deus quer fazer, curar você de todos os males. Agora sei que há Deus em toda a terra. Sei que não há Deus em toda a terra, exceto em Israel. Toda a arrogância e dureza de Naamã agora dá lugar à fé e à humildade. Deus não só curou a lepra de Naamã, mas também o caráter dele. O único que pode mudar caráter é Deus. Só Deus pode mudar uma pessoa. Né? Não tem outra que vai fazer, só o Senhor. Aceite, por favor, um presente de teu servo.
Vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. Eliseu não estava em seu ministério pelo dinheiro. O ministério é um chamado e não uma carreira. O que muitos estão fazendo hoje é uma carreira e não é um chamado. Muitos estão na obra por causa do dinheiro. Uma vez foi um pastor lá na empresa para arrumar uma persiana e falou, eu queria assim, assim, assim. Mas eu vi que ele estava querendo de graça. Falei, você quer que eu vou lá arrumar, eu vou, mas fica tanto. Ah, não, mas... Aí ele começou a contar uma situação dele que falou, ó, fazia parte de tal igreja aí, não vou falar nome, né, senão... Eu era pastor lá, aí eu peguei um ano sabático, um ano para mim descansar, fazer minhas coisas, cuidar da minha família, fazer isso, fazer aquilo. E depois, quando eu voltei, já tinha outro no meu lugar. Simplesmente eu fui deixado de lado, não fazia mais parte das pessoas que estavam à frente. Aí eu comecei a conversar com ele, eu vi que a preocupação dele, mano, não era com o Senhor. Era com o que ele estava fazendo, o que ele ganhava ali. Muitas vezes você vai fazer a obra do Senhor de graça. Muitas vezes você vai ser remunerado, porque é bíblico também você ser remunerado, porque você vai viver da obra. Né? Mas você vai viver da obra. Agora tem pessoas aí que ganham milhares e milhares de dinheiro por causa, né, que está à frente de um ministério. Tem pessoas que, para você chegar nele, é quase que impossível. Tem pastor que, para você chegar a conversar com ele, é praticamente impossível. E não é assim, né, com o nosso Deus. O nosso Deus está sempre ali à disposição. Mas a arrogância da pessoa, né, acho que ela é o último pacote da bolacha. Ah, para falar, tem horário para falar com o fulano? Se não tiver horário, você não pode falar com ele. É brincadeira um negócio desse. Você marcar um horário para falar com o pastor. Né? Exatamente. Tem guarda-costa aí. Tem vezes que você vai, acabou o culto, cadê o pastor? O pastor já era, já foi embora. Porque ele só veio cumprir a obrigação dele aqui porque ele recebe um salário mensal. Ele não veio por amor, né? As ovelhas que ali estão. Ele tem que entender que a igreja não é dele. Em primeiro lugar, a igreja é do Senhor. Em segundo lugar, que ele vai ter que dar conta de tudo que ele está fazendo. Aí ele vai estar naquela situação de que o galardão dele ele já recebeu aqui na terra. E a palavra do Senhor fala, eu acho que é em Mateus, acho que é 7, deve ser isso aí. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Então, pastores, né, já sabe, nós temos a nossa pastora que sabe disso, que o que ela tem na mão é do Senhor. E ela tem que cuidar daquilo que é do Senhor. É uma tarefa fácil? Não é fácil. Não é fácil você cuidar de uma igreja. Não é fácil você cuidar de vidas. Mas Deus levantou você para isso, você tem que fazer. E com amor ainda. Às vezes você está naqueles dias não muito bons da sua vida, e aquela ovelha te liga e você tem que ir lá conversar, né, aconselhar, porque você foi levantado para isso. Agora, se você quer ser pastor apenas para ter um salário mensal, sinto muito, amado, mas não é de Deus. Amém? Deus faz tudo pela graça. O dinheiro e a boa obra não são a moeda do reino de Deus.
Se Eliseu tivesse recebido dinheiro, teria tornado tudo nulo a obra da graça. Teria feito uma zombaria do sangue de Jesus Cristo. Né? Às vezes tem aí na internet pessoas que cobram, né? Se você quer oração, você quer com profeta, você quer com revelação, que jeito você quer é um valor. E por incrível que pareça, tem pessoa que paga. Porque ela quer saber o que Deus está falando. Tenho certeza que não é Deus que está falando ali. Né? Ali não é Deus que está falando. Então nós vimos aqui que no verso 2 fala de uma menina que foi levada cativa. E a Bíblia nem sequer fala o nome dela. Teria sido muito fácil ela ter se sentido amargurada, zangada, para com Deus por ter permitido ela ser levada cativa da sua terra e ficar privada da sua família. E feita uma escrava na Síria. Mas ela se manteve firme e sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E que nada pode impedir o agir de Deus. E exemplo a ser seguido. Então, amados, aqui, o principal de toda essa história foi a menina que nem nome tem escrito na Bíblia. Se não fosse por ela, Naamã não teria sido curado. Porque Eliseu nem sabia que existia Naamã. Eliseu foi apenas, um instrumento do Senhor naquele momento. Tanto que ele nem recebeu Naamã na presença dele. Mandou um servo avisar ele. Porque ele sabia que não é ele que ia receber a glória, era somente o Senhor. Mas o Senhor queria honrar uma menina anônima naquele momento. A fé daquela menina ia ser honrada pelo Senhor. E é o que o Senhor vai fazer na vida de muitas pessoas aqui que estão orando. A fé dessa pessoa Deus vai honrar. As vidas que vocês estão colocando na presença do Senhor, o Senhor vai transformar. Porque para Deus não há impossível. Operando Deus, quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus. Amém? Creia nisso, você é um instrumento do Senhor na face dessa terra. Nós não sabemos quantos anos o Senhor vai dar de vida para nós. Mas enquanto aqui nós estivermos, nós temos que levar o amor e a salvação do Senhor para as pessoas. Outro dia eu vi um vídeo de um homem falando para um outro rapaz do Senhor. Esse rapaz me pega e deu um tapa na cara do homem. E foi forte, que ele até caiu para trás. Ele levantou, passou a mão, porque deve ter doído. E continuou falando do amor de Deus por ele. Falar, o Senhor te ama. O Senhor se importa com a sua vida. Esse rapaz foi desmoronando. E antes dele terminar de falar, esse rapaz já estava abraçando ele. E ele recebeu o Senhor na vida dele. Ali ele poderia ter desistido de tudo por causa daquele tapa. Talvez eu e você tivesse falado, não, agora não, pelo amor de Deus. Aí não. Capaz do velho homem sair um pouquinho para fora. Querer partir para a ignorância. Mas esse homem tinha controle porque ele tinha Deus dentro dele. Ele não tinha o controle dele, mas o que estava nele controlou ele. Controlou a situação. E por causa disso aquela vida foi salva. Então não desiste, irmão. Não desiste. Porque Deus tem salvação para todos que quiserem. Talvez essa pessoa você ache que não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito. Amém? Eu queria que vocês ouvissem um louvor antes de a pastora dar a bênção apostólica. Espero que essa palavra,
Venha falar ao teu coração todos os dias, né? Dessa semana e todos os dias da sua vida. Porque Deus tem prazer na sua vida. Amém?